Seja muito bem-vindo ao culto desta noite, esteja você onde estiver. Nós estamos aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. Estamos preparando este culto para o nosso Deus, nós o adoramos de todo o nosso coração e estamos preparando com todo cuidado esse culto de celebração ao nome daquele que ressuscitou dentre os mortos e vive pelos séculos dos séculos. A igreja que aqui está, os embaixadores que vieram esta noite para o encontro de nossa embaixada, também quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que nos assistem pela TV e os que estão nos assistindo pela internet, eu também os saúdo com graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gente. O título da mensagem desta noite, eu quero começar já objetivamente, é dois monólogos não são um diálogo. A mensagem de hoje está centrada nos nossos relacionamentos. Vamos falar sobre relacionamentos. E eu começo com o tema: dois monólogos não são um diálogo. A sensação que a gente tem quando observa é que duas pessoas, quando estão falando, estão sempre dialogando, mas pode ser um ledo engano, um engano infantil. Duas pessoas podem estar falando e podem não estar se comunicando. Elas podem estar monologando e não dialogando. Quando os interesses não são comuns, não haverá comunicação, não haverá diálogo, haverá a imposição das ideias e não a troca das informações. Eu quero começar lendo a poesia de João Alexandre, chamada de Abismos de Gerações. Então, a todos os pais, esta noite, minha homenagem a vocês. Abismos. Eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão, não suporto, não pode continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós, se abrindo o abismo, vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer, dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou fluminense, ele é Flá. Se eu sou conversa, ele é plá. E entre nós, se abrindo, o abismo vai das gerações. Por isso, Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso, Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz paz. Abismos nunca mais. Este é o conflito mais comum que nós encontramos nas nossas relações. Não só nas relações de pais e filhos, mas nas relações múltiplas que nós construímos ao longo da nossa jornada. Quando João Alexandre diz que ele é fluminense e o filho é Flá, muitas vezes nossos filhos serão Flá, e é um péssimo gosto, né? Ser Flá. Brincadeirinha. Ele só é Flá porque nós somos Flu. É uma contrariedade para chamar a atenção. Muitas vezes a contradição é um grito de socorro para que uma ponte seja estabelecida nas relações. A contrariedade nem sempre é pautada na irritação. A provocação, ela muitas vezes terá uma finalidade íntima, de um grito de socorro para que as relações sejam estabelecidas. Quero pedir que você leia comigo, por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo 11. O maior problema
que um ser humano vai encontrar na sua vida está baseado na área da comunicação. Penso eu, só penso, não tento sequer postular, mas eu penso que todos nós precisaríamos aprender um pouco de comunicação no início da nossa vida, porque cabe à comunicação a dissolução dos grandes nós das relações. A maior parte, assim, o problema mais grave de uma família chama-se comunicação. Mais grave do que os problemas financeiros, mais graves do que as questões sexuais, são os problemas na área da comunicação. E penso que às vezes não estamos dando o devido respeito a este tema. Não estamos atentos de verdade a este grande conflito no meio das relações interpessoais. No livro do Gênesis, capítulo 11, acontece da realização de um projeto extremamente bem sucedido, mas a motivação extremamente humana, a construção da Torre de Babel. Tudo bem? Vocês já localizaram o capítulo 11? Olha como começa esse texto. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Ponto. Só para a gente considerar um pouco aqui. A Torre de Babel foi um projeto desenvolvido por um dos grandes arquitetos do passado, chamado Nimrod. Nimrod é um arquiteto reconhecido por suas obras maravilhosas. E Nimrod teve uma ideia. A ideia de construir uma torre muito alta, cuja pretensão e arrogância era tocar o céu com sua torre. Para Nimrod, o céu era um lugar geográfico. E Nimrod tentava, no seu projeto humano, tocar o céu com sua torre e colocar o seu nome na história, como um homem que tocou no céu. Um projeto soberbo, humano, arrogante, mas exitoso. E eu vou te explicar por que havia êxito, mesmo que a motivação estivesse equivocada, errada. É que eles estavam se comunicando. Eles construíram um projeto onde todos estavam falando a mesma coisa, se entendiam e construíam com um grande avanço aquele projeto humano. Não é que Deus estava presente abençoando aquilo. Aqui não tem a ver se Deus abençoava ou não abençoava. Há coisas, gente, que vão acontecer porque nós estamos colocando princípios para funcionar. Compreende, irmão? Compreende, irmã? Há projetos exitosos que não têm absolutamente nada com Deus, mas tem a ver com princípios estabelecidos por Deus para serem colocados em prática na terra. O princípio era comunicação. Eles estavam obtendo êxito aí, nesse capítulo 11, poupando a leitura, mas entendendo que você sabe do que se trata, o bastidor se abre. E na região celeste, um diálogo se apresenta, e o Todo-Poderoso fala. Então, se o Todo-Poderoso fala, estejamos atentos. O Todo-Poderoso diz: desçamos e confundamos-lhes as línguas, porque não haverá impossíveis para eles, porque eles são como um homem só e falam a mesma língua. Unidade
e comunicação. Deus diz: vamos descer e vamos confundir, porque não há intento que eles coloquem no coração deles que eles não possam realizar a partir desse momento, porque estão falando a mesma coisa e são como um homem só. Toda a família, toda a organização, toda a igreja, toda instituição que fala a mesma língua e se move como um homem só, unidade e comunicação, não há impossíveis para essa família conquistar. Presta atenção no que eu estou te falando. Agora, pode haver recurso. Se não houver comunicação clara, não trocam nem de carro no final do ano, não trocam o sofá, não mudam o piso, não fazem a reforma daquele sofá furado, porque os recursos serão difusos, não concentrados. Cada um vai gastar como lhe apraz. Mas se houver unidade, você troca o carro, troca o sofá, compra a TV e muda o piso. Porque quando nós nos movemos em unidade, falando a mesma coisa, até a economia do lanche do... Eu não posso fazer propaganda, né? Pode ser economizado, porque estamos todos nos movendo numa só direção. Então, caberá o orquestrador de uma família, o mentor desta casa, caberá ao gestor daquele projeto, ao empresário que gesta aquela empresa, a leveza de tocar uma música que todos saibam cantar e que todos possam dançar. Se houver difusão, não haverá realização. A atitude tomada pelo Todo-Poderoso é confundir a língua. A partir daquele momento, os povos são expandidos, porque não se comunicam mais, não há afinidade, não há comunicação. Eu tive um professor de português, um habilidoso professor, um catedrático. Ele me contou que ele se rendeu ao Cordeiro um dia. Ele era cético, mas era um estudioso da língua. E um dia, estudando a origem das línguas, tentando encontrar um tronco comum, ele conversava com a irmã dele, Dona Albertina Malafaia, a mãe de Silas. Foi minha professora ela. Professor Alfredo disse: Albertina, eu estou num projeto procurando aqui o tronco inicial das línguas, eu não consigo achar. E Dona Albertina diz: Alfredo, pegue a Bíblia, abra em Gênesis capítulo 11. E professor Alfredo disse que quando colocou a mão no capítulo 11, que ele entendeu no espírito dele a atitude de Deus. Ele se apaixonou pelo texto bíblico, começou a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e no final da história ele havia se rendido ao Cordeiro por causa de uma pesquisa da língua. Ele encontrou saídas para a vida dele. Esse texto sempre me entusiasmou muito, porque ele fala de um dos maiores princípios que regem o sucesso da vida de um homem: aprender a se comunicar com clareza. Se você tem uma visão, seja ela para a sua família ou para qualquer área da sua vida, você terá êxito quando você, com clareza, conseguir comunicar com as pessoas que estão ao seu redor sobre a visão que você tem. O nosso tema é 2 diálogos ou 2 monólogos não são um diálogo. Eu quero voltar então aqui à minha reflexão
E quero me lembrar de uma história que é muito parecida com a história de alguns de nós. A história é relativamente engraçada, mas é uma história de muita tensão. Estamos perto do Natal. O mês de dezembro está acontecendo. As preparações, os preparativos, as escolas estão preparando sua versão presépica do nascimento de Jesus. A menina entra em casa aos prantos e diz: eu não sou mais virgem. Uma menina de 11 anos, chorando desesperada, dizendo: eu não sou mais a virgem, eu não sou mais a virgem, eu não sou mais a virgem. Entra correndo, bate a porta do quarto, aos prantos, os pais assustados. O pai olha para a mãe e diz: a culpa é sua, sua miserável, que devia cuidar de sua filha, não cuida dela. 11 anos de idade, não é mais virgem. É sua a culpa, que devia acompanhá-la, assisti-la, cuidar dela. E a mulher se vira com impropérios e ataca o marido. O marido, acuado, ataca a filha mais velha, que devia cuidar da irmã. O irmão sobra nessa conversa, porque devia ser o guardião de sua irmã mais nova. E a confusão está estabelecida. Todos estão brigando na mesa do café. Todos estão se agredindo, prontos para o ataque físico, para a consumação daquela grande confusão. A mãe tem um ímpeto, sai da mesa, corre para dentro do quarto, abre a porta e diz: minha filha, o que foi que aconteceu com você? E a família em pé de guerra, e argui da menina: o que é que aconteceu contigo? Quem foi? Conta para a mamãe quem foi que fez isso com você. Ela disse: a professora. Eu sou uma vaca, mamãe, eu sou uma vaca. E o pai escuta de dentro, mais irritado ele fica: ela não é mais virgem, agora é uma vaca. O pai tenta se recompor, vai até o quarto, e então param para ouvir a menina. É que naquela pecinha do presépio, ela tinha sido escolhida para ser a Virgem Maria. E a professora mudou ela de posição. Ela não era mais a Virgem, agora ela era a vaquinha do presépio. Por que essa confusão? Porque nós estamos falando e as pessoas não estão nos ouvindo. As pessoas próximas a nós estão falando, mas nós não queremos saber. Estamos tão preocupados com nossa própria história, que não somos sensíveis para ultrapassar a fronteira e ouvir a história que o outro tem. Estamos monologando na mesa, mas nós não estamos dialogando na mesa. Não ultrapassamos esta fronteira para estabelecer um mundo comum. Comunicar, gente, não é cuspir informação. Comunicar é se atrever a estabelecer um universo comum. É estreitar as relações para que o nosso universo seja mais comum. Então, quando eu ouço duas pessoas falando, nem sempre eu tenho a certeza que um diálogo está sendo estabelecido. Na verdade, nós estamos fugindo dos diálogos, porque eles em algum momento podem gerar dor. Estamos preferindo o caminho da tecnologia, evitando o confronto direto. Vocês não vão rir, mas eu vi um casal namorando na mesma mesa, trocando mensagens. Eu procurei entender isso, e como eu tinha alguma liberdade com a parte masculina da relação, eu disse: por que a mensagem? Capaz, é impossível falar com ela sem que haja briga. Então nós nos amamos via web.
Estamos mantendo uma relação amorosa virtual, porque presencial é confusão, não é certa? Nos amamos virtualmente e nos conflitamos pessoalmente. Você acredita que isso é possível? Em plena era da comunicação, nós estamos ficando cada vez mais solitários. Sabe por quê? Nós temos fronteiras muito espessas. Nós assumimos o nosso universo, seja masculino, feminino, de pai ou de mãe, ou de professor, ou de aluno, e esta fronteira espessa é cultuada por alguns de nós. Alguns de nós faz questão de ser pai e não amigo. Alguns estão fazendo questão de mostrar o poder que tem de decidir naquela casa e não o diálogo estabelecido. Nossos filhos crescem e sabem para onde eles vão? Para tudo quanto é lugar, menos para dentro de casa. Eu disse outro dia, alguns dos nossos filhos estão esperando completar 18 anos e ter seu primeiro emprego para alugar seu primeiro apartamento e sair de casa. Por quê? Porque não vivem numa casa comum. Não vivem nas suas casas, vivem na casa de seus pais. E assim que eles puderem, nos deixam. Dói pensar nisso. Eu tenho estado muito preocupado com esse tipo de relacionamento, porque me interessa uma igreja sadia. E igreja sadia não é uma igreja cheia de crentes, é uma igreja onde as famílias são sadias, onde os relacionamentos doentes são curados. Isso me interessa. Eu vou falar com a consideração da sua maturidade. Eu prefiro que você esteja sadio com sua família no shopping center no domingo à noite do que doentes aqui na igreja. Pelo amor de Deus, meus irmãos, resgatem enquanto podem. Eu não estou dizendo para você ir para o shopping, deixar de vir ao culto. O que eu estou te dizendo que, se for necessário você tirar férias com sua família, pelo amor de Deus, saia, viaje, vá embora, mas salve seus relacionamentos. Não viva uma vida cristã fracassada. A vida religiosa não cura nossas relações, às vezes enfermam. Você precisa buscar restaurar seus relacionamentos enquanto você pode. Segura a mão da tua mulher, diz para ela que você a ama. Faça um prato bonito, prepare para ela. Se projete na direção dos seus filhos. Eu estava dizendo outro dia, meu irmão, faça um jantar para eles. Prepara um jantar para os filhos. E se eles disserem, posso levar um amigo? Meu irmão, não fica de mendigaria não, chama a rapaziada. Como diz Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Eu acredito na rapaziada. Querido, traz seus filhos para perto de você. Não importa a louça, bota a tua barriga na pia, vai lavar a louça depois. Para de ficar reclamando. Prepara tudo, capricha no tempero. Mas pelo amor de Deus, cria relações profundas, estabeleça elos indissolúveis, fale a mesma língua, aprenda alguma gíria. Isso não faz mal para a espiritualidade não. Leia um pouco os livros que seus filhos estão lendo. Não imponha a ele tuas regras, entre no mundo deles. Comunicar é tornar o mundo comum, então você tem que sair da fronteira. Lembra que eu disse sobre Jesus? Que o maior projeto de comunicação do planeta chamava-se Jesus, ou chama-se Jesus, que ele deixou a glória de ser Deus para assumir a natureza humana.
ele não se disfarça de homem, ele fez-se homem, porque enquanto era Deus, compreendia o homem da perspectiva divina, não compreendia o homem da perspectiva humana. Ao assumir a natureza humana, ele passa a entender o homem da perspectiva humana. Ele sabe o que é sofrer, o que um homem sofre, sabe o que é ser humilhado, porque ele, enquanto Deus, nunca havia sido humilhado. Ele assume a natureza humana para que eu e você pudéssemos ter acesso à natureza divina. Esse projeto de comunicação, ele tornou comum os mundos entre homem e Deus. Lia para vocês semana passada que ele tornou-se pobre, e eu disse que este assunto era suprafinanceiro. Paulo não estava falando de dinheiro. Ele deixa a riqueza da natureza divina para assumir a pobreza da natureza humana. Diz Paulo que por causa de sua pobreza na natureza humana, nós tivemos acesso à natureza divina. Esse projeto de comunicação uniu o céu e a terra. Ele não impôs regras, pelo contrário, 613 preceitos governavam as regras da humanidade. Sabe o que Jesus faz? Ele dá um salto quântico nesta comunicação, dando ao homem um mandamento. Lembra? Decálogo, 10 mandamentos e 613 preceitos. Sabe o que Jesus diz? A lei e os profetas. Os 10 mandamentos e os 613 preceitos se reduzem a um: ama, 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 ama. Ele constrói uma ponte de conexão entre o eterno e o temporal, dando ao homem um mandamento supremo. Porque se você amar, você não cobiça, você não mata, você não rouba, você... Ok? Porque, querido, o amor é o maior projeto de comunicação desse planeta. Portanto, deixa de ser arrogante, seja humilde e cria o seu projeto de comunicação dentro da sua casa. Atreva a amar responsavelmente. Pare de estabelecer regras e estabeleça o maior projeto. Nasça na natureza de sua mulher, de seu filho. Você já ouviu o seu vizinho gritar lá da casa dele, né? Ponha-se no meu lugar. Já ouviu o seu vizinho gritar isso alguma vez na vida? Estão rindo por quê? Aconteceu lá no seu vizinho. O que é esse grito de ponha-se no meu lugar? O desespero, a angústia de uma pessoa que não suporta mais viver sem ser considerado. A ausência da consideração. Muito bem, eu dizia que nós estamos vivendo a era da comunicação. Antes disso, deixa eu falar aqui. Tem um filósofo que eu gosto muito chamado Paul Tillich. Paul Tillich diz que a primeira obrigação do amor é escutar. A primeira obrigação do amor é escutar. Repeat, please. Se você diz que ama e não escuta, você não ama. Você impõe regras. Segundo Paul Tillich, e eu concordo plenamente, a primeira obrigação gerada por quem ama é escutar o outro. Essa coisa de ponha-se no meu lugar é alguém que vive a aflição de não ser ouvido. São pais gritando para os filhos: ponha-se no meu lugar. São filhos gritando para os pais: ponha-se no meu lugar. Porque a fronteira está tão espessa, a fronteira é tão grande, é uma zona de Gaza nas relações. Sabe quando você vai ser ouvido? Quando você parar para ouvir. As pessoas respeitam aquelas que as ouvem, mas elas não estão interessadas em ouvir aquelas que não prestam atenção nelas. Acho que por isso tem tanto filho de padeiro por aí. Porque o padeiro está sempre parando para dizer: a senhora está linda hoje, hein? Ela sempre vai se arrumar para o padeiro. Então, pelo amor de Deus, preste atenção na sua mulher. Preste atenção.
Estabeleça relação, diálogo, ouça, fale, escute o desabafo. Muitas vezes a culpa não é sua, mas pare para ouvir. Isso vai gerar concretude na relação. Nós sempre seremos atraídos pelas pessoas que nos ouvem. Então pare para ouvir antes de você querer ser ouvido. É chave, viu? É uma chave para abrir relacionamento. Eu estou te dando um tesouro esta noite. Se você quer ser ouvido, pare de gritar e pare para ouvir. A hora que você para ouvir e a pessoa que fala com você se sentir considerada e respeitada por você, você vai ter liberdade suficiente para dizer tudo o que você pensa. O ponto de partida para um diálogo é alguém se manifestar responsavelmente para ouvir. Ceda seu ouvido. Ouvir é libertador. As grandes terapias do coração são baseadas na fala. A boca fala do que o coração está cheio. Deixe uma pessoa falar e você vai saber tudo que há na vida dela. Eu estava prestando atenção. É a minha maneira de ser. Eu não falo muito bem, mas escuto muito bem. Eu presto muita atenção. Faz parte da minha vida profissional estar atento. Então, a minha atenção é sempre grande a uma fala. Outro dia alguém queria conversar comigo, eu disse, eu não posso prestar atenção nesta conversa, eu não posso te ouvir agora, eu vou ter uma escuta irresponsável. Vamos marcar uma hora onde eu possa parar e ouvir você responsavelmente. Talvez a pessoa tenha se sentido meio ofendida pela carinha que fez, mas eu não posso ouvir uma pessoa sem responsabilidade. Eu preciso estar atento ao que ela diz, ao que ela está querendo dizer e aquilo que ela não está dizendo. Minha escuta precisa ser responsável, porque muitas vezes, gente, uma pessoa está dizendo uma coisa que ela de fato não quer dizer. Então seu interior precisa ser percebido. Você precisa saber quando aquela pessoa está de fato dizendo alguma coisa ou querendo dizer alguma coisa. Insinuações. Não tem assim, às vezes a pessoa, eu tenho um amigo que sabe, ele traiu a mulher dele. Então o que o senhor acha? Normalmente esse amigo é ele. Sim, você precisa escutar direito, porque às vezes ele está querendo contar a história dele e você não percebe. Tem um pastor aí na cidade e né? Ok? Então presta atenção, porque às vezes quem está dizendo está querendo se aliviar das suas tensões, e se você não tiver uma escuta responsável, você vai transferir culpas e não vai trazer solução objetiva para aquela pessoa, não vai ajudá-la a encontrar a solução. Sempre a fala de alguém trará a sua própria solução. Hoje eu escutava um amigo que ele veio trazendo a solução do conflito. Não foi? Você estava comigo, né? O amigo falou, disse, qual é a sua opinião? Eu digo, rapaz, você já deu a solução está dentro de você. As maiores soluções para este planeta já estão dentro de você. Os maiores conflitos que você tiver na vida, a solução já estará dentro de você. Isso é a maior parte dos casos que eu tenho encontrado na minha vida. É só você parar e ajudar a pessoa. Você não está aqui para solucionar o problema, mas ajudar essa pessoa a encontrar a sua própria solução. Porque se você ajuda, ela fica sua dependente. E se você leva ela a resolver seu próprio problema, ela se torna autônoma, pode andar no caminho que é o próprio Cristo com suas próprias pernas. Você não prende as pessoas a você. Não precisa ter uma relação saudável com seus filhos, sua mulher e seus amigos, ok? Nessa coisa de pensar, eu quero ler duas falas do excelentíssimo Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele é autor do livro Inteligência Emocional. E eu ganhei um livro da Daiane, que eu queria recomendar aos meus amigos pensadores, chamado Foco, F-O-C-O, Foco, de Daniel Goleman. É um baita de um livro.
Daniel Goleman diz o seguinte, que a tecnologia está se tornando uma espécie de prótese cognitiva. Vou repetir. Ele diz que a tecnologia tem se tornado uma espécie de prótese cognitiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a preguiça de pensar tem roubado do maior recurso que o homem possui, que é a sua cognição, é a sua via mental, é a maior produção de soluções que esse planeta viu, a mente humana, a sua mente e a minha mente. Mas nesse projeto tecnológico, a preguiça de pensar, a preguiça de ouvir, a preguiça de escutar o outro, tem gerado uma nova geração de copia e cola, gerando preguiça mental, evitando as grandes soluções que esse planeta produz. Quando você mantém seu foco nas suas relações, tenha certeza de uma coisa: Deus usará você para trazer soluções magníficas a este planeta, para a sua família, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus filhos, para as suas múltiplas relações. Portanto, seja responsável quando você amar alguém. Esteja disposto a ouvir sempre, porque estará nessa escuta sem distração. Porque nossas escutas, às vezes, elas são cheias de distração. Outro dia eu estava muito angustiado com essa... Eu quase jogo meu celular fora. Eu estou conversando muito responsavelmente com uma pessoa. Nós estávamos trabalhando na solução de um problema e o telefone toda hora. Caindo mensagens no WhatsApp. Bicho, esse Zap, ele é uma ferramenta utilíssima, mas como tem nos distraído, roubado de nós nosso melhor tempo. Essa semana minha esposa estava uma arara, imagine com quem? Um certo cidadão que dorme ao lado dela. Meu celular ligado de madrugada. Plim, 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 plim. Alguns amigos meus não dormem de madrugada. E eles estão só distraindo o meu sono. Eu acordo cansado, exausto. Eu estou tomando uma decisão. Eu sempre deixei meu celular ligado 24 horas por dia. A partir desta semana, não ligue para mim de madrugada. Se tiver doente, procure o médico. Se tiver morrendo, se tiver morto, não me liga morto, porque eu não gosto de conversar com morto. Vai pro... A partir dessa semana, meu telefone vai ser desligado à meia-noite e vai ser ligado só Deus sabe quando, na hora que eu acordar. Ok? Então, se você ligar e estiver desligado, saiba por que está desligado. Porque essa distração tem nos atrapalhado, gente. Eu conversava com um certo amigo que está ficando adoecido com essa onda do telefone. A gente está conversando um assunto sério, o telefone toca, a conversa séria é banalizada pelo atendimento de uma outra pessoa aqui. Tu imagina, você já deve ter ido a um lugar onde o atendente, você entrou na fila, está lá esperando ser atendido, chega a sua vez, alguém toca o telefone, fura a fila, entra na sua frente pelo telefone, a atendente leva meia hora resolvendo um problema do caboclo ao telefone, e você, idiota, está ali parado, preterido por um telefonema, sei lá de quem, e não importa quem. Já? Ou só eu? Querido, a tecnologia precisa trabalhar a nosso favor. A inteligência artificial não pode roubar a riqueza, a grandeza da nossa cognição. Não pode furtar de nós uma inteligência que produz soluções, não que tenha um modelito único para dar solução a todo mundo.
mas que individualiza as relações. Essa inteligência só é produzida pelo ser humano. A máquina não produz relações pessoais. Nós continuaremos necessitando de relações pessoais. O telefone não solucionará, o WhatsApp não solucionará, as informações não podem solucionar as grandes questões da vida. Solidão não se mata com o computador, mas com relação. Eu tenho um grande apelo essa noite. Não sei quanto tempo ainda tenho. Tenho tempo suficiente. Eu quero lançar um desafio esta noite. O desafio de romper fronteiras. Se você deseja continuar mantendo sua família, aprenda a ousar. Aprenda a romper com o seu mundo. Aprenda a entrar no mundo dos seus filhos, pelo amor de Deus. Ame seus filhos incondicionalmente. Podem não ter o mesmo modelito que o seu. Podem ter preferências diferentes das suas. Por uma questão de gosto pessoal, nós sempre vamos procurar uma relação melhor com aqueles que são no modelo que nós esperamos. Eu vou falar uma coisa aqui e espero que você me considere com todo respeito e toda atenção. É possível que as ovelhas mais brancas do nosso rebanho sejam as negras, porque elas têm coragem de ser e de fazer o que nós queremos e não temos coragem. Diga ai. Ai, como se tivesse ganhado uma pancada na ponta do dedo. É um atrevimento meu, é uma ousadia minha, mas eu quero pedir que você me considere nisto e pare para pensar. A história do filho pródigo, nós temos dois filhos. Você sabe o que é prodigalidade? A prodigalidade não é uma virtude, é um desequilíbrio, um desajuste. É um consumista exacerbado. É aquele que gasta sem comedimento. É aquele que não tem controle na administração dos seus recursos. Ele é avantajado no dar, no entregar. Ele não estabelece valor para as coisas. Este rapaz, chamado de o filho pródigo, ele é marcado com esta impressão negativa. Mas ficou um tal filho que era assim, um bom moço. Talvez um rapaz que toda mãe gostaria que seu filho casasse. Obediente aos pais, ficou na fazenda, nunca gastou um centavo fora, mas um rapaz frustrado, cheio de desejo de ser o que seu irmão foi. Quando o irmão chega, que o pai diz: seu irmão chegou, vai se manifestar quem estava dentro do armário. Ele pula para fora e diz: papai, logo esse teu filho que saiu e gastou tudo, ele estava perdido e foi achado. Meu filho, tu sempre estiveste comigo, tudo que é meu é teu. Ele diz: mas tu nunca me deste um cabritinho para comer com meu amigo. Olha a intenção do coração revelada. Eu sempre quis comer um cabritinho com meus amigos, fazer um churrasquinho, e tu nunca me deste um. E o pai disse: meu filho, tudo que era meu é teu. Você nunca comeu porque nunca quis, porque este rebanho é teu. Olha quem nós estamos conhecendo agora. Com isso aqui, eu abro um leque para entender uma coisa. Deus não me ama porque eu sou um filho bem comportado, porque eu faço bem o dever evangélico de casa.
porque não cuspo no chão, porque não xingo, porque não bebo, porque não jogo. Deus me ama incondicionalmente. É bom que eu seja um menino bem comportado, nada contra os meninos bem comportados, não sejam mal comportados, viu? Tenham paz. Mas Deus não me ama porque eu sou bem comportado. Deus me ama e me amará incondicionalmente. Deus amou aquele filho quando ainda estava perdido. Deus ama as ovelhas brancas, negras e malhadas. E o seu amor não é condicional. As ovelhas negras podem ser as mais brancas do rebanho. Lembra de Davi? Davi, a ovelha negra da família. Nem o pai se lembrava que o menino existia. Uma ovelha negra, uma carta fora do baralho, uma pecinha do dominó fora do jogo do dominó. Parece que é menos ofensivo, né? Dominó, baralho. Mais uma piada mal sucedida. Davi não era amado pelos seus irmãos. O cara vai levar comida para os seus irmãos. Lá no exército não tinha uma intendência arrumada, o exército era de Saul, quem vai dar jeito na nação é Davi, né? Não tinha uma intendência, então as famílias levavam comida para os guerreiros. Vai Davi levar comida para os irmãos. Rapaz, o que tu fazes aqui, seu bandido, já está aqui para atormentar a gente. A ovelha negra. O profeta aparece para ungir o rei, ele chama todos os irmãos, menos Davi. Era ruivo. Não quero falar nada sobre a família, sobre a estrutura familiar, mas me parece que tem alguma coisa estranha nessa relação. Parece que Davi nem era um filho muito legítimo. Parece ser tratado como um bastardo dentro da relação familiar. Um filho que não ia dar em nada, ia ser... Você sabe o que é a ovelha malhada? A ovelha malhada era a ovelha de terceira linha de produção. Era o animal que menos valia. Sabe de quem que Davi cuidava? Desse rebanho. Mas foi esta ovelha negra que libertou Israel das mãos dos filisteus. Lembram de Jefité, a ovelha negra? Foi banido da família porque era uma ovelha negra, filho da prostituta. Pois foi justamente Jefité que subjugou os adversários dos seus irmãos e se tornou cabeça, juiz da família dos seus irmãos. Então é possível que no nosso julgamento, pare para ouvir suas ovelhas negras. Você tem uma filha que não está dentro do modelo convencional, não deixe de amá-la por causa disso, pelo amor de Deus. Você tem um filho cujo padrão não é o padrão normal e habitual da sociedade, ele parece ser muito diferente da maioria, não deixe de amá-lo por causa disto. Devote seu amor, arrombe de uma vez por todas com a fronteira. Crie uma ponte na tua relação, ame responsavelmente, crie essa ponte de conexão entre o mundo dos seus filhos e o seu mundo, entre o mundo de sua esposa e o seu mundo, entre o mundo de vosso marido e seu mundo. Crie uma ponte entre seus amigos. Os seus amigos mais diferentes podem ser os mais leais. Não se engane quando você trata de relacionamento. Portanto, ouse amar, ouse cruzar fronteiras, ouse comunicar, ouse ouvir, ouse falar. Para terminar, esta é uma historinha muito conhecida, mas não quero me privar. Eu vou contar essa história. Eu já contei outro dia, eu lia num desses livros de estímulo ao bom relacionamento familiar, que uma velha senhora, ela se casou ainda jovem com aquele rapaz bonito, e ela projetou sobre seu marido o seu melhor. Na hora do café da manhã, ela sempre fazia isso, tirava o bico, comia o bico do pão e dava aquele bonito meio do pão para o seu esposo. E durante anos ele não comeu o bico do pão e comeu o meio do pão.
feliz da vida. Um dia, os netinhos chegaram na casa e acordaram muito cedo e comeram o meio do pão, só sobrou o bico. A velha olha para o seu marido e disse: meu amor, durante anos na minha vida eu preparei o meio do pão para você, mas seus netinhos comeram o meio do pão e só deixaram o bico. Ele disse: graças a Deus. Ela disse: como? E dizia: eu adoro o bico do pão, e você nunca me deixou comer o bico do pão, você comia antes e deixava o meio para mim. Ela disse: mas eu adoro o meio do pão, por isso eu deixava para você. Ei, não são conflitos impossíveis, são fato real, fato concreto. Ouse falar, mesmo que riem de você. Se rirem de você, não tem problema, mas ouse falar, ouse escutar. Não tenha medo da escuta, ela pode ser libertadora. Ela pode libertar seu marido, pode libertar sua mulher. Podem construir uma relação extremamente feliz a partir da possibilidade da fala. Ah, se eu pudesse falar. Ah, se meus filhos pudessem falar. É que eles não podem. Estão proibidos pelos seus músculos e pelo seu bolso. Se eles falassem, talvez fosse a sua solução. Ouvir deles o que eles pensam sobre você. Talvez salvasse você, mudasse sua vida, mudasse sua história. Mas eles não podem. Eles têm medo. Eu vou falar tudo logo de uma vez, já estou no final. Tu vai embora, pode não voltar, eu vou falar. Eles têm medo de você, por isso que eles não falam. Eles têm medo da sua censura, medo da retenção da mesada, medo da força do seu braço. Você tem a mão, parece mão de gengibre. Tem medo do teu grito, se sentem inibidos. Mas se eles pudessem falar, tua vida seria outra, mais abençoada, eu tenho certeza disso, mas feliz, estou certo disso. Oh Deus do céu, um dia nós vamos fazer uma vigília, não é mais para ficar sapateando aqui não, é vigília mesmo, daquelas que Jesus comia pão, peixe, vinho e largava fogo no meio da madrugada. Ninguém sapateava lá, era só paulada na cabeça deles. As maiores soluções dadas não vão se originar na tecnologia, mas na sua cognição. Meu Deus, eu ia falar da geração pais e filhos, mas não tenho mais tempo. Não busque nas revistas as soluções para a sua família. Seja intenso na sua relação. Seja responsável na sua relação. Seja libertador na sua solução, na sua vida. Queridos, eu tomei um conceito para mim. Eu não nasci para viver neste planeta e viver de uma maneira comum. Eu nasci para me tornar um libertador na vida dos meus filhos, na vida da minha mulher, na vida dos meus amigos. A minha gaiola está sempre de porta aberta. Eu não tranco ninguém na minha relação. Ninguém é obrigado a conviver comigo e a viver comigo. Estão todos livres para irem embora a hora que quiserem. Não é por desprezar o outro, é porque o outro precisa ter liberdade na relação comigo. Nós, eu e você, temos uma missão séria aqui na terra. É a missão de trazer respostas, de abrir gaiolas, de deixar pássaros voar em seus voos. Nossos filhos, nossas mulheres, vossos maridos precisam ter liberdade para voar do seu lado. Se eles não têm esta liberdade, o dia que a porta estiver aberta distraidamente, eles podem voar e não voltar nunca mais, mas eles sempre vão estar presentes
quando você deixa eles voarem perto de você. Quero terminar então, eu sou meio gerúndico mesmo, eu vou terminando, né? Mas eu termino aqui com uma história que eu já contei várias vezes ela aqui, mas eu quero terminar com ela. Eu passava pela sala, era um sábado à tarde, ou um domingo à tarde, não me lembro, e estava passando um programa com a apresentadora Xuxa Meneghel. Dona Xuxa Meneghel estava entrevistando um rapaz que é seu coreógrafo, chamado Fly. Fly é voo, Fly. E ela dizia: Fly, você trabalhou durante anos comigo. Oh, queridos, o que eu estou falando é tão importante, vai ajudar tanto você a manter uma relação melhor com seu filho e seus amigos. Fiquem ligados, pelo amor de Deus, não conversem enquanto eu estou pregando, não faça isso, por favor. Ela entrevistava o Fly e disse: Fly, eu tenho medo, vou perder você. Você se tornou um profissional tão competente, um profissional tão capaz. Juliana, está conseguindo me ouvir, querida? Juju, está me ouvindo? Consegue me ouvir? Então, eu quero dizer para você, Fly, que eu vou sentir muito, porque você vai voar para longe. Aí ele virou para a entrevistadora e disse: Xuxa, como eu posso abandonar você? Eu jamais posso deixar você. Eu não preciso ir embora para voar, eu posso voar do seu lado. Você sempre me consentiu voar do seu lado. Se eu posso voar junto com você, por que é que eu vou voar para longe de você? As pessoas que têm o consentimento nosso de voar ao nosso lado, elas nunca vão voar para longe de nós, porque elas se sentem seguras pelo estímulo do voo que nós damos a elas. Agora, elas deixarão você quando você tentar cortar suas asas. Na igreja tem muitas dessas coisas, né? Quando um pregador novo começa a surgir pregando com poder, com força, logo alguém diz assim: muito assanhadinho, vou cortar a sua asa. Quem corta a asa de homens e mulheres é porque não gosta de vê-los voando, tem medo, são inseguros, tem medo de serem preteridos. Aqui na igreja você pode e deve pregar melhor do que eu estou pronto para sentar aqui ou ir para outro canto se você se torna. Aliás, minha função e minha tarefa é fazer de cada discípulo desta igreja pessoas melhores do que eu. Então voe o mais alto que você puder voar, voe seu voo, não seja atrofiado com suas asas. Deus deu a você asas para você crescer. Relacionamentos estimulam o voo dos seus co-participantes de vida. Então, pelo amor de Deus, deixe sua mulher voar, deixe seu marido voar, não frustre seus filhos, deixe que eles sejam eles mesmos. Eles foram criados por Deus para serem eles, não para serem o que você quer que eles sejam. Você vai sofrer muito menos quando você deixar eles serem eles mesmos. Deus abençoe você. Quero me despedir aqui do culto ao vivo, transmitido pela 92.3, mandar minha saudação para todos os nossos irmãos que estão fora da cidade. Alguns dos profissionais desta igreja estão trabalhando fora do estado, fora da cidade, e eu quero mandar minha saudação, a saudação de toda a igreja, que vocês tenham uma semana produtiva e muito feliz. E a você que me assistiu pela TV e pela internet, eu quero desejar também uma semana vitoriosíssima. Quarta-feira, no Divã da Graça, às 19h30, nós temos o nosso encontro marcado aqui no nosso espaço, 19h30, quarta-feira. Então, você não pode perder. Vai ser transmitido ao vivo para o planeta todo, via web. O Senhor seja contigo, graça e paz.
Igreja da Colheita, um lugar para ser feliz.